gente comentar sobre esse sofisticado ataque contra membros do Hezbollah no Líbano. O Povo News recebe agora Carlo Cauti, ele que é professor de Relações Internacionais e membro do IFL de São Paulo. Muito boa noite, professor, seja bem-vindo. Obrigado por estar conosco e perdão pela questão do atraso, mas gostaria que o senhor trouxesse essa análise, né? O ataque promovido contra esses membros do Hezbollah chama a atenção, né, professor, pelo nível da ação, que é digno de um filme, né, podemos dizer. O Hezbollah acusa Israel em meio a uma escalada de tensões, e aí eu pergunto, quais os efeitos desse ataque específico, né, para Israel, se Israel de fato avança nessa estratégia de conter o Hezbollah ou esses conflitos tendem a se intensificar? Como é que você enxerga isso? Muito boa noite, é um prazer estar com vocês novamente. Bom, primeiramente, o grupo terrorista Hezbollah ainda está entendendo o que aconteceu, né? Eles estão começando a se recuperar, entendendo quantas são as vítimas fatais, inclusive, desse ataque em larguíssima escala que dizimou milhares de seus militantes, seus terroristas, né? Lembrando que Hezbollah é um grupo considerado terrorista por boa parte dos países do mundo, inclusive a União Europeia e os Estados Unidos. Agora, né, muitas dessas pessoas, mesmo que somente feridas, né, não mortas, não poderão voltar em breve para as operações, terão dificuldades para voltar ao campo de batalha. Então, Israel conseguiu provocar um dano e tanto na liderança, né, na cúpula do Hezbollah. Além disso, temos também um problema do Hezbollah conseguir substituir as pessoas que estão inválidas, que faleceram, né? Lembrando que estão falando de militantes, de líderes de alto escalão também, e isso poderá ser um problema na organização como um todo do grupo terrorista. E por último, Israel está dando um sinal muito claro que ele pode alcançar qualquer pessoa, qualquer líder, não interessa o tamanho, né? Não interessa a força, não interessa a relevância desse líder, ele consegue alcançá-lo em qualquer lugar do mundo. Lembrando que esses ataques, no Líbano, eles chegam mais ou menos um mês após do ataque contra o líder do Hamas, que foi morto em Teherã, no Irã, com um míssil que Israel lançou e conseguiu atingir o quarto onde estava hospedado esse líder do Hamas, né, que obviamente era um quarto ultra secreto. O líder do Hamas era protegido pela milícia iraniana, as guardas revolucionárias iranianas. Mesmo assim, Israel conseguiu atingir no coração da capital do Irã de forma cirúrgica. Lembrando que naquela ocasião era a posse do presidente iraniano, estava também em Teherã o nosso vice-presidente da República, né, o Geraldo Alckmin. Israel conseguiu ser cirúrgico e só atingiu esse líder do Hamas. Portanto, Israel demonstra mais uma vez que consegue atingir em todo e qualquer lugar do mundo, especialmente do Oriente Médio, quem Israel entender que é o inimigo e de forma letal. E isso é muito mais do que um ataque contra o Hamas ou Hezbollah, isso é um sinal para qualquer grupo que queira tentar um ataque contra o Estado de Israel. Podemos pegar vocês onde vocês estiverem, em qualquer momento, vocês não vão nem perceber isso. Há esse recado, né, subliminar, professor, já que foi um ataque tão bem articulado. E para finalizar, para liberá-lo, só questionar se o senhor acredita que, se realmente foi identificado a autoria, né, de Israel em relação a esse ataque específico, se o senhor acha que vai haver algum tipo de pressão maior internacional, se algum outro país, outra nação que ainda não tenha sido mais clara, mais enfática em relação ao fim do conflito pode se posicionar, enfim, repercussões ali nesse sentido macro em relação ao conflito que já vai completar um ano, né, no próximo mês de outubro. Olha, primeiramente devemos entender que Hezbollah e também parte do Hamas nada mais são do que derivações do Irã, né? O Irã está por trás desses dois grupos, o Irã arma esses dois grupos, treina esses dois grupos, financia esses dois grupos, tanto é que hoje nesse ataque de Israel, quem foi atingido também foi o embaixador iraniano no Líbano, ou seja, um pager, né, um desses
né, buscadores de pessoas que deveriam estar nas mãos de terroristas do Hezbollah estava nas mãos do embaixador do Irã, ou seja, é o Irã que está atrás disso tudo. A resposta a esse ataque, né, dificilmente vai acontecer em tempos breves e também poderia se repetir aquilo que aconteceu no ataque no Irã, que eu acabei de citar, ou seja, uma resposta pode ser anunciada, mas poderia não ocorrer por incapacidade técnica ou falta de vontade política do Hezbollah, porque lembramos, o Hezbollah está se armando, está se preparando para um conflito em larga escala com Israel, uma guerra no norte que muita gente em Israel considera inevitável, mas também Hezbollah deve manter ao máximo possível sob sigilo onde estão suas armas, de quais armas dispõe e qual que é a sua estratégia. Esse ataque poderia levar a Hezbollah a atuar de forma repentina, mas ao mesmo tempo eles devem considerar a estratégia de longo prazo. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas horas.